Boa noite, galera. Muito boa noite. Como eu disse a vocês, vamos fazer a correção da prova do Ministério Público do Estado de Goiás. Tá joia? Vamos fazer do Ministério Público do Estado de Goiás. Gente, eu vou ter que dividir essa correção pelo menos em duas partes, tá ok? Vamos corrigir a correção. Ô, meu amor, Paulo, um abraço grande. Débora, um abraço grande. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês. Goiânia tá aí? E aí, como é que foi? Tá, e também tá chovendo aqui no Rio, exatamente. Eu tô aqui com dois problemas. Com relação, eu só vim fazer tá certo, recuperando ainda a prova de ontem, galera de Cuiabá. Eu vim fazer a live porque prometido a gente tem que fazer. Não é, Ícaro, querido? Muito obrigada. Nós temos que fazer. Só que tem um lance. A prova é enorme. Para eu comentar do jeito que eu gosto, falar, né, das questões todas. Poxa, não vai dar tempo de eu fazer hoje uma live muito grande, explicando. A uma porque tá chovendo. Essa transmissão vai cair se durar muito tempo. A duas, porque eu também ainda estou aqui, que hoje começa, né? Hoje começou a minha segunda turma do programa de planejamento e metas, graças a Deus. E eu ainda tenho 3 entrevistas para fazer hoje, tá ok? Então eu não posso deixar a minha galera lá também esperando, né? E também tem a minha galera aqui de casa. Tá pensando que só vocês que têm problema com prova? Tô eu aqui com o maior problemão com o tal do João com prova, você não tem noção. Ainda está aqui estudando, que a mãe tem prova de história e depois ele gosta que eu faça novamente as questões com ele. O negócio não é brincadeira, meu amigo. É isso aí. Débora, você conhece o Heitorzinho? Você conhece o Heitorzinho, Débora? Heitorzinho é meu amigo. Heitorzinho, eu vi Heitorzinho nascer, Débora. Heitorzinho é o meu amor, Débora. Olha só que barato, gente. Que coisa boa. Faz aniversário hoje. Gente, ótimo esse menino. Maravilhoso, maravilhoso. Bem, gente, então vamos lá. Muita coisa para resolver ainda hoje. Muita coisa. Oh, meu bem, muito obrigada, Guilherme. Vamos lá, Guilherme, querido. Vamos resolver essas questões? Muito bem. Queridos, eu vou escolher aqui. Vamos lá. Eu vou escolher aqui a questão de número 18 para fazer. Agora, então, pelo menos a questão de número 18 da minha prova, né? Porque eu não sei se eram todas as provas absolutamente iguais. Essa questão era uma questão que falava da prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética. Então, quando vocês ouvirem esse termo, prescrição da pretensão punitiva pela pena hipotética, saiba que isso é a tal da prescrição pela pena ideal e para alguns também prescrição pela pena em perspectiva. Não é pela pena em abstrato, é pela pena hipotética, pela pena ideal, pela pena em perspectiva, ou seja, virtual. Show de bola, querida! É isso aí. Então a questão era assim: a prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal, letra A, inadmissível conforme entendimento simulado do STF, admissível conforme entendimento majoritário do STJ, embora não simulado, inadmissível conforme entendimento simulado do STJ ou admissível conforme entendimento majoritário do STF, embora não simulado. Gente, olhem só, Camila do meu coração. A prescrição pela pena ideal, ou virtual, ou hipotética, ou em perspectiva, ela é inadmissível segundo entendimento simulado do STJ. Isso diz respeito à súmula 438 do STJ. Então, entendimento simulado do STJ, súmula 438, inadmite a prescrição pela pena em perspectiva, pela pena ideal, tá certo? Então, vocês vejam só, essa questão era uma questão que ia requerer do candidato conhecimento de súmulas. Aliás, não foi a única, tá? Não foi a única. Então, a resposta certa para essa era que ela é inadmissível conforme entendimento simulado do STJ. Agora, veja, não foi a única, por quê?
Olha só a questão que vem na sequência. A de número 19. Valeu, Alessandra, gostei, meu amor. Olha só, a do número 19. O juiz, ao condenar o agente delituoso pela prática de um crime de roubo simples, 157 caput. Ai, amor, desculpe. Eu não sei se essa questão já está no site. Eu não achei a questão no site. Tanto é, gente, que eu tô até aqui com umas questões que são assim, tipo cópia de prova, tá vendo? Então tem parte aqui que não tem parte que tava meio ilegível pra mim, tá? Não está. O que eu posso fazer pros meus queridos é o seguinte, eu posso, quando terminar essa live, colocar essa prova através de fotos no meu Instagram, tá? Ah, a prova e o gabarito estarão disponíveis amanhã. Olha, eu não sabia. Então, gente, vamos lá. Então, amanhã no site MPGO, vocês vão ter essa prova. Mas vamos lá, vamos continuar. O juiz, ao condenar o agente delituoso pela prática de um crime de roubo simples, fixou a pena no mínimo legal de 4 anos de reclusão, após análise das circunstâncias judiciais, que foram todas favoráveis ao acusado, se tratando de réu primário, possuindo endereço certo e trabalho lícito. Entretanto, ao fixar o regime prisional, o magistrado determinou o cumprimento da pena em regime inicial fechado, fundamentando sua decisão na gravidade do crime de roubo, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que demonstraria a periculosidade do agente. Então, peraí, olha só. Juiz condenou por roubo, deu pena mínima para o roubo, 4 anos. Entendeu que todas as circunstâncias judiciais estavam favoráveis ao acusado. Entendeu? E também verificou que ele não era reincidente. Por isso que deu a pena mínima de 4 anos. Só que ele verificou o seguinte, cara, esse cara é perigoso. Ele praticou roubo. Roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Roubo, então, é um crime que não admite que se cumpra a pena em regime inicial diferente do fechado. A gravidade, ela justifica. Será que o juiz está certo? Queridos do meu coração, quando se fala em fixação de pena, a regra é que nós tenhamos que dar uma olhada lá no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, tá? Eu não quero dar só a resposta, eu quero explicar a questão, valeu? 33, parágrafo 4º do Código Penal. No 33, parágrafo 4º do Código Penal, olha só o que acontece. Pessoa com pena de até 4 anos, não reincidente, pode ter a pena fixada no regime aberto. Mais que 4, até 8, não reincidente, pode ficar no regime semiaberto e mais de 8 tem que ficar no regime fechado. A questão, então, é a seguinte. Uma pessoa primária, não reincidente, com pena até 4 anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, pode ter a pena fixada no regime aberto. O que vai... Esse pode será resolvido por quê? O que dará a resposta ao juiz para esse pode? O que vai nortear o juiz nesse pode? É o 33, parágrafo 3º, que significa dizer que o juiz deverá estar atento às circunstâncias judiciais. Se ele fixa a pena do não reincidente até 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis, ele tem que fixar a pena no regime aberto. A gravidade do delito, ela não pode ser computada ou não pode ser levada em consideração para a fixação do regime mais grave. Então, meu amor, vejam só, qual era... Aí ele pergunta aqui, a defesa recorreu, joia, somente seu ponto quanto ao regime prisional estabelecido na sentença penal condenatória, requerendo a fixação do regime aberto, tal qual era merecedor aquele condenado. Os autos foram enviados com vista ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. A banca do Ministério Público de Goiás, vocês sabem o quanto eu admiro e o quanto eu sou atenta às questões do Ministério Público de Goiás, o quanto eu gosto da prova do Ministério Público de Goiás. Mais uma vez, dá uma lição, né? Dá uma lição de que o Ministério Público, que ele também não quer doutrinar o promotor a só fazer coisas que podem parecer aquilo que é vontade, aquilo que a instituição deseja. Não, a instituição deseja a promoção de justiça. Então, mais uma vez,
A galera da banca do Ministério Público de Goiás merece todo o nosso aplauso com relação a essa prova. E olha só o que eles perguntaram. Então os autos foram enviados com vistas ao Ministério Público para ofertar suas contrarrazões. O órgão do primeiro grau deverá se manifestar posicionando-se no sentido de quê? Vinícius, né? Vocês adoram Vinícius, né? Vamos lá. E eu admiro. Posicionando-se no sentido de quê? Olha, gente, a questão é a seguinte. Nós temos duas súmulas que falam sobre isso. Nós temos a súmula 718 e a súmula 440. A súmula 718 é súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula 718 diz assim: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. E a súmula 440 do STJ vai dizer: fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então, gente, qual era a resposta certa? Que se veda o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade em abstrato do delito, nos termos do entendimento simulado tanto pelo STJ quanto pelo STF. Então, você tem súmula nos dois sentidos, tanto STJ quanto STF. Foram bem nessa? Se deram bem nessa? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma outra questão. Oh, meu amor. Outra questão. Vamos fazer agora a questão de número 20. Vamos fazer a questão de número 20? Eu tenho certeza que a questão de número 20 pode ter deixado muita gente em dúvida. O que falava a questão de número 20? Ela falava de uma hipótese. Gente, eu tô fazendo essas porque essas são as que ficaram mais visíveis pra mim, tá bom? É só por isso. Eu mostrei pra vocês como é que... Olha só, foi no sacrifício. Olha como é que teve que ser, ó. Foi no sacrifício aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o Tício... Jesus! O Tício, aquele cara que sempre aparece... o Vinícius tá aí? Eu não sabia que o Vinícius tá aí, não, gente. Olha só, que coisa boa, Vinícius. Um beijo, mais uma vez, parabéns pela prova. Vocês são espetaculares, né? É o que eu disse. Quando eu falo que eu perdi uma vez, eu perdi pro Ministério Público de Goiás. Eu não perdi para qualquer Ministério Público, não. Por isso, Vinícius, que eu sou, assim, muito fãzona de vocês. Tá bom, queridos? Eu aqui tenho que agradecer por uma prova super correta, super justa, como sempre são, sempre maçudas e maçantes, né? No sentido assim, coisa que não é pra anybody, é pra somebody, como eu digo brincando, mas sempre espetaculares. Um espetáculo. Meus parabéns para vocês, tá? Vamos lá. Olhem só, pretinhos do meu coração, tem uma questão aqui que fala que o Tício foi condenado pela prática de crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, cuja vítima foi a sua filha de 12 anos. 12 anos. E ele foi condenado a uma pena definitiva de 9 anos de reclusão. O Tício também reside com outras 2 filhas menores, ainda crianças. Respectivamente, elas têm 8 e 10 anos de idade, tá certo? O juiz fixou o regime inicial fechado, tá bom? Na sentença condenatória, o juiz também deverá, de forma fundamentada... Vamos ver, vamos lá. Então, ele praticou um crime de estupro. O crime de estupro de vulnerável é topíssimo. Tem coisas que eu consigo ler, tem coisas que eu não consigo ler, gente. O olho da velhinha não deixa. Deixa eu te falar. O estupro de vulnerável, ele está previsto no artigo 217-A do Código Penal. E o estupro de vulnerável é um crime punido com reclusão, ok? Quando a gente abre lá no artigo 92 do Código Penal,
a gente vai ler no artigo 92, só um minutinho aqui, a gente vai ler lá no artigo 92 do Código Penal, que também é um efeito específico, secundário da condenação, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Então, gente, ele, ao praticar um crime punido com pena de reclusão contra uma sua filha, poderá sofrer esse efeito da condenação. Importante nós verificarmos que esse efeito não é um efeito automático. Por que é que não é efeito automático? Tá ok? Porque ele tá no 92, não tá? Ele não tá lá no artigo 92? Olha lá. Então, se ele tá no artigo 92, eu tenho que verificar o seguinte. O artigo 92 do Código Penal, ele vai, vamos lá, vamos rapidinho aqui botar. Abram aí o artigo... Nossa, a pessoa, você não tem noção, amigo, como é que tá difícil para sua teacher aqui essa questão de escrever. O artigo 92, ele fala tanto da questão da perda do cargo, quanto da questão da incapacidade para exercício do pátrio poder, não é isso? Então, nos termos do artigo do 92 do Código Penal, no parágrafo único, ele vai dizer assim: os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos. O que significa isso? Isso significa dizer que devem ser motivadamente declarados pelo magistrado na sentença. Por isso que são efeitos não automáticos, esses do 92. Se eles fossem efeitos automáticos, eles não dependeriam nem da declaração, nem de fundamentação pelo magistrado na sentença. Mas eles aqui são não automáticos. Muito bem. O que a questão queria saber era o seguinte: ele estuprou a filha, o juiz pode declarar perdida, incapacitado para o exercício do pátrio poder. Só que ele também tem duas outras filhas, ou dois outros filhos. Será que isso se estende aos demais? Ou isso é algo que apenas se opera com relação à vítima? Será que ele perde a capacidade para o exercício do pátrio poder, se o juiz assim declarar, com relação a todos, ou o juiz, ou não, é só com relação à filha estuprada? Muito bem. Olha só qual era a resposta correta. De forma fundamentada, por se tratar de crime cometido com abuso do poder familiar, o juiz deverá decretar a incapacidade para o exercício do pátrio poder em relação aos 3 filhos, quer dizer, não apenas com relação à filha que sofreu estupro, com o intuito de preservá-las de futuras ações do autor delituoso. Trata-se de efeito secundário da sentença penal condenatória. Queridos do meu coração, vejam só, a questão na letra B se estende, tá certo? O certo é que se estenda, tá bom? Agora, veja, o maçom, ele diz o seguinte, que com relação àquele filho contra quem o crime foi praticado, isso aí nem mesmo a reabilitação vai fazer desaparecer esse efeito, tá ok? Com relação ao filho que foi estuprado, tá bom, queridos? Tá bom? Agora, com relação aos demais, não, mas se estende. Olha só, gente, a B estava dito assim, se é a mesma B, minha ou tua, né? Porque eu não sei se houve diferentes provas, entendeu? Ó, de forma fundamentada por se tratar de crime cometido com abuso de pátrio-poder, decretar incapacidade para o exercício do pátrio-poder em relação à filha, vítima do estupro, não podendo fazê-lo com relação às demais, que não foram vítimas, tá ok? Então, isso está errado porque diz que não pode se estender com relação às demais. São iguais, amor? Então, agora, o outro fala que se trata de efeito... Ó, a letra C já tá logo errado quando você verifica que fala que se trata de efeito automático, né? E também na letra D fala de efeito automático. Então, não tem jeito.
são sempre efeitos não automáticos. A C e a D a gente mandava embora. O lance é se estende ou não se estende. Tá ok? Então, amores do meu coração, isso também vai alcançar os demais. Tá certo? Então, gente, é o que eu falei pra vocês. Aprendam a estudar. Se você estuda com um livro que traz esse tipo... Porque, olha só, gente, isso é uma questão, ó... Isso é questão velha, bonitinhos. Tá? Isso é questão velha. Tá bom? Muito bem. Então, olha só. Essa incapacidade pode ser estendida para alcançar outros. Então, essa foi qual questão? Me ajuda aí, gente. Ninguém acertou essa, gente? Fala aí pra mim se ninguém acertou. Hein? Essa foi a 20? Joia. Quem acertou? Oh, que bom, meu amor. Que bom que vocês acertaram. Graças a Deus. Vamos lá, gostei de ver. Vamos pra outra que eu posso ler melhor? Uma menorzinha aqui. Ó, a de número 22. Eu vou fazer da imputação objetiva, mas vamos fazer de número 22 agora, porque eu tenho que fazer, acho que eu tô enxergando. Olha só, a da imputação objetiva ficou no final da página. Cara, eu não consigo compreender isso aqui, tá muito. Tem que fazer muito esforço para conseguir entender aqui, tá? Vamos lá. A questão de número 22, pelo amor de Jesus. Essa questão de número 22, amores, cara, é o que eu falo, tá vendo? Eu posso fazer... A resposta da 20 é que se estenderia também aos demais, tá, meu amor? Era a letra A pela minha prova aqui, né? Eu acho que é isso, né? Muito bem. Mas vocês já me disseram que a prova é a mesma. Ó, a 20 é a demonstração de que a gente pode fazer uma prova que traga a letra da lei, mas que seja mega inteligente. É só saber fazer. Vou falar. No que importa os crimes em espécie, analise as alternativas abaixo e marque a correta. Vamos lá? Temos que marcar a correta. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado, configura o crime de denunciação caluniosa. Peraí. Quando eu comunico à autoridade um crime que não aconteceu, mas não imputo isso a alguém, isso não é denunciação caluniosa. Isso é falsa comunicação de crime. Joia? Agora, se eu provoco a instauração de um procedimento, um inquérito civil, uma ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe um crime que não praticou, aí, e eu não vi não, meu amor, ainda nem vi o candango não. Tá vendo? Por isso que é bom não enxergar. Tá vendo? Então, isso seria, essa última hipótese que eu falei, seria denunciação caluniosa. Mas o que está aqui não é. O que está aqui não é provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter verificado, não é denunciação caluniosa. Porque na denunciação caluniosa eu tenho que imputar a alguém. Lembrando mais uma coisa, se fosse uma hipótese de uma pessoa no bojo de uma colaboração premiada, a pretexto de colaborar com a justiça, imputar a prática de um crime, né, alguém que sabe não ter praticado, lembrar que aí é aquele crime da lei das organizações criminosas. Tá certo, meu amor? Não vai andar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar para a prova. O fato que origina o crime de falso testemunho deixa de ser punível se, mesmo depois da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, mas necessariamente antes do seu trânsito em julgado, o agente se retrata ou declara a verdade. Tá errado, gente. Por que tá errado? Veja lá o artigo 342 do Código Penal. É se antes da sentença no processo em que ocorreu o falso, né? Então, olha aqui, ó. O 342 do Código Penal, essa questão é de número 22. O 342 do Código Penal diz, no parágrafo 2º, que o falso testemunho, a falsa perícia, blá, 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 deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Então, não é antes do trânsito em julgado. Tá errado. Nós temos que marcar a certa, essa está errada. Tá ok?
Agora veja, mas letra de lei inteligentemente cobrada. Vou explicar por quê. Porque aqui ele faz com que você saiba a diferença de denunciação caluniosa para crime de falsa comunicação de crime. Isso aqui é importantíssimo você saber, que não é antes do trânsito em julgado. E aí eu quero falar uma coisa para vocês que eu sempre falo para a galera do meu programa de metas. Exatamente. Você não pode prescindir da leitura de lei. Você não pode jamais prescindir da leitura de lei. Afinal de contas, você precisa. Só a letra da lei não bastava para resolver, concordo? Ele cobrava nome de crime, ele cobrava conhecimento de concurso de pessoas, que eu vou já dar aqui agora. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não podem dizer assim, eu não preciso de ler da letra da lei. Precisa. No meu programa de metas e treinamento, eu ensino, eu digo, tem que ter uma horinha para leitura de lei. Lei seca. Tem que ler a lei. Afinal de contas, você trabalha com o quê? Você pode ficar totalmente dissociado. É um absurdo você não saber o que é um crime de denunciação caluniosa. Desculpa, gente, mas eu quero que vocês passem em prova. Eu não tenho que falar para vocês o que vocês querem ouvir, não é? Eu tenho que falar para vocês o que vai fazer vocês passarem numa prova, né? Eu não tenho que dizer assim o que eu acho de coisa nenhuma. Eu tenho que dizer como são as provas, tá? Então eu sou muito prática nesse sentido. Eu não quero aqui, eu quero agradá-los quando vocês me fazem uma pergunta, eu respondo. Agora, eu não posso agradar dizendo o que você quer ouvir para te ferrar. Se eu falar o que você quer ouvir, eu vou te ferrar. Não leia a lei, não, que é besteira ler a lei. Claro que é. Claro que é necessário ler a lei. Tá bom? Você tem que ler a lei seca. Tá bom, meu amor? Então não esqueça disso. Vamos lá, pretinhos do coração. Olha a letra C. Olha a letra C. A letra C dizia assim: configura crime de corrupção ativa, pay attention please, a conduta de prometer vantagem indevida a contador oficial para que este negue a verdade no exercício do seu mistério. Gostei do seu mistério. Ok? Oh, beautiful. Olha só quando eu não leio o que happens to me. O que happens to me é o seguinte, amores do meu coração. Eu já falei para vocês que nosso Código Penal consagrou a teoria monista sobre concurso de pessoas. E sempre que eu dou essa aula, eu falo das exceções pluralísticas. E nas exceções pluralísticas, eu cito sempre as figuras dos artigos 342, 343 do Código Penal. Pay attention. Quando eu falo, eu digo o seguinte: pelo bunismo, todas as vezes que nós colaboramos para o crime de outrem, nós devemos responder por aquele crime e estamos em cursos nas mesmas penas na medida da nossa culpabilidade. Porém, então, quando eu te empresto a faca para você praticar um homicídio, a regra, eu vou responder por homicídio tal qual você. Se eu te empresto a chave para você praticar o furto, a chave falsa, eu vou responder por furto tal qual você. Só que existem exceções pluralísticas, e dentre elas, os artigos 342 e 343 do Código Penal, e agora eu quero que vocês ouçam com todo amor. Primeira coisa, vocês acham que 342 só é falso testemunho, ou seja, nunca leram a lei. Porque o 342 não é falso testemunho só não, hein? Olha pro 342. É falso testemunho, Alê. É falsa perícia, é falsa contabilidade, é falsa tradução. E a lei traz uma exceção pluralística ao dizer que, veja bem, se eu ofereço vantagem, se eu prometo vantagem a uma testemunha para que a testemunha minta, o meu crime não é 342, é 343. Mas também é 343 quando eu dou, ofereço ou prometo dinheiro ou qualquer vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Então, pretinhos, duas coisas fizeram com que vocês errassem essa questão. Quem errou? Primeiro, muitas vezes vocês não sabem que além do falso testemunho, no 342 também está a falsa perícia, a falsa contabilidade, a falsa tradução, a falsa interpretação.
E muito menos ainda são aqui, muito menor ainda o número daqueles que sabem que para o 342 existe uma exceção pluralística que é o 343. Entendeu? Então, o bonitinho do meu coração, não é corrupção ativa, não. É o crime do artigo 343 do Código Penal, não é o crime do artigo 333. Tá ok? A resposta certa é que constitui crime a ação de danificar coisa própria que se ache ou se acha em poder de terceiro por determinação judicial. Crime do artigo 346 do CP, que eu tô abrindo aqui com uma letra desse tamanho para poder ler. Ó, 346 do CP. Sabe o que ele diz? Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Crime contra a administration da justiça, querido. E o que o meu preto errou a prova? Olha, mas eu aposto metade do meu salário nessa. Que o pretinho que errou a prova, errou porque pensou assim, ó, não constitui... Olha só como é que o cara leu. Constitui crime? Ação de danificar coisa própria? Tá errado. Tá errado. Autolesão. Não leu o resto. Não leu o resto. Tô mentindo? Fala com sinceridade que isso pode ter perfeitamente acontecido na prova. Tô mentindo? Metade do salário é bom, hein? Mas, ó, tá vendo? Quem manda não lê a lei. Se ferrou. Mas você só se ferrou nessa. Você não vai se ferrar nas demais. Porque a vida é aprender. Joia, meu amor? Então, ó, constitui crime a ação de danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial. 346. É o afobado que erra a questão da prova. É o que eu quero. Quando eu faço a questão da prova, não é importante que eu acerte, não. O que eu quero mesmo, gente, é fazer com vocês para mostrar para vocês, sabe? O que vocês erraram. Vamos fazer mais uma? Que senão o pessoal da minha mega tá me matando lá. Vamos lá. Jesus, eu tenho 3 entrevistas para fazer. Pai. Vambora! Ai, meu Deus, eu tô com um inquérito no Ministério Público que tá me tirando, cara, tá me tirando o sono. Depois eu conto. Depois você quer? Escreva lá pro claudiabarros@sabermaisdireito.com, tá bom? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Questão agora do terrorismo. Não vai terrorismo? Mas vou contar depois. Eu vou contar depois essa história do meu trabalho. Cara, você tá me tirando tanto, cara. Uma denúncia tão difícil de fazer. Cara, tu não tem noção, é um negócio muito louco, cara, que tem. Mas vamos lá, 23. Agora eu gosto mesmo de fazer denúncia de estelionato. Tem um estelionatário que é tão bom, que a gente tenta fazer a denúncia, a gente não consegue, porque a gente não consegue entender qual foi o golpe. Tu imagina a vítima na hora. Já pensou um negócio desse? Já pensou um negócio desse? Se você, que é promotora, tá ali sentado, teu gabinete bonitinho, condicionado, a moça do cafezinho trouxe cafezinho pra mim, tô bebendo café, tô bebendo água, não entendi o golpe. Tu imagina a vítima. Na hora, Jesus. Essa denúncia é pior. Mas olha, a do estelionato, às vezes eu até fico rindo fazendo a denúncia, porque eu falo assim, Jesus, eu caí nesse golpe aqui, né? Agora, essa não, essa que eu tô fazendo é triste, né? Essa daí não é pra rir, não. Mas foi só pra dar esse cara é bom, esse estelionatário é bom. Agora vamos voltar pra prova, gente. Foi só pra dar um relax em vocês, depois da bronca. Olha só. Vamos fazer da lei de terrorismo? Caraca, aqui eles brincaram, hein? Aqui eles brincaram. Lei novinha. Ainda usaram um termo que poucos conhecem. Muito pouco. Eita, meu Deus, muito poucos conhecem. Aí, pensaram assim, neguinho ficou doido. Neguinho não understood nada. Ah, mas vamos fazer? Vamos lá? Vamos lá. Em conformidade com a lei de terrorismo, marque a alternativa incorreta. Ok? Incorreta. Então, aqui eu tenho 3 corretas e uma incorreta. Aí ele começa. É ato de terrorismo a conduta de apenas uma pessoa que, movida por preconceito religioso, ameaça usar gases tóxicos capazes de promover destruição de massa com a finalidade de provocar terror generalizado, mediante a exposição da paz pública a perigo. Não está errado. Porque ele não fala que apenas é ato de terrorismo a conduta de uma pessoa.
Ele diz que é ato de terrorismo a conduta de apenas uma pessoa. O terrorismo, ele foi... Aí eu já não sei. Se a lei não tá no edital, aí eu já não sei. Aí já não... Tô falando a questão da lei em si, tá bom? Isso aí... Ai, caramba, pior que, cara, eu tava com esse edital aqui, eu fiz uma arrumação aqui no meu escritório, que tava uma onda do caramba, e eu joguei como é o nome? O edital fora. Mas vamos fazer? Vamos fazer a questão? Vamos lá? Será, gente, que não tava no edital? Caramba. Mas vamos fazer? Vamos tentar? Então, olha só. É ato de terrorismo a conduta de apenas uma pessoa. A lei de terrorismo, que é a lei 13.260, tá? 13.260, ela, quando define o terrorismo, ela diz que o terrorismo é um ato que pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Então, quando ele é praticado por apenas uma pessoa, é crime também. Artigo 2º, tá? Então, a questão aqui está certa. Joia? Vamos lá. A prisão temporária daquele que pratica qualquer dos crimes previstos na lei de terrorismo terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Escute. A lei de terrorismo manda que acrescentemos à lei da prisão temporária 7.960 a figura do terrorismo como crime para o qual cabe a prisão temporária. E a lei de terrorismo também diz que se aplicam com relação ao terrorismo as disposições da lei 8.072. Então, gente, qual é o prazo da prisão temporária para o crime de terrorismo? É o prazo trazido pela lei 8.072. São 30 dias, prorrogáveis por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade, nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º. Não é isso? Isso. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 1990. Letra C. Vamos lá? É penalmente típica a conduta de realizar atos preparatórios de terrorismo com um propósito inequívoco de consumar tal delito. Tá certo? Até aqui tá certo. Tá certo. Sabe por quê? Porque a lei diz isso. A lei diz, no artigo 5º, que é penalmente típico o ato preparatório. Abra lá a sua lei de terrorismo no artigo 5º, bota aqui, lei 13.260. Tô abrindo aqui, gente, que eu não tô enxergando do código, tá, meu bem? 13.260. A lei 13.260, que fala agora de 2016, né, do terrorismo, ela diz assim no artigo 5º: realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Qual é a pena? A pena correspondente ao delito consumado diminuída de 1/4 até a metade. Então, é verdade. É penalmente típica a conduta de realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Só que depois ele fala assim, ó: essa hipótese configura um crime obstáculo que não se compraz, segundo a Lei 13.260, com a resipicência. O que é resipicência? Gente, prestem atenção. Resipicência é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento eficaz. E se você for no artigo 10, deixa eu botar aqui, no artigo 10 dessa lei, você vai verificar que a lei admite o arrependimento eficaz para a hipótese do artigo 5º. Então, o artigo 5º, olha só, o artigo 5º fala que realizar ato preparatório é conduta típica, e o artigo 10 diz que na hipótese do artigo 5º, aplicam-se as disposições do artigo 15 do Código Penal. E quais são as disposições do artigo 15 do Código Penal? São aquelas que falam de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Entenderam? Então, amores, essa questão aqui
Está dizendo que a lei diz que não se compraz. Quer dizer, que não se aplicaria, que não se adequaria à figura do arrependimento eficaz. Isso é verdadeiro ou isso está incorreto? Pelo que eu acabei de ler. Hein, gente? Isso é verdadeiro ou está incorreto? Vamos ver se vocês estão acompanhando aí. Vocês entenderam a resposta? Ou melhor, a explicação. É falso, é incorreto, porque se adequa. E na letra C, dizia que a lei de terrorismo considerou que os crimes nela previstos são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição da República. Gente, essa questão aqui, a de letra D, é a que diz, está dito expressamente na lei. Tá ok? Olha só, essa aqui está dito expressamente na nossa lei de terrorismo. Tá ok, gente? Então, o que acontece nesse caso aqui? Vamos lá? Nesse caso aqui, eu tenho que a letra errada, eu não estou mais enxergando nada. Qual foi a letra errada que a gente falou? Foi a letra A, a última era texto de lei, né? Então, qual foi a errada? A letra C, que dizia que não se adequava ao arrependimento quando sim, amor, sim, tem, porque a lei diz expressamente. Quer dizer, o que a lei quer é o seguinte, não exigir que o cara entre no início da execução. Mesmo nos atos preparatórios, a conduta dele pode ser considerada típica, mas pode ser que depois ele se arrependa e você vai aplicar o que diz o artigo exatamente, porque ele pode, por razão que não é a lei à vontade, mas por só a ação dele, quer dizer, por vontade dele, não prosseguir. Por isso que a lei diz no artigo 10 que é possível. Tá ok? Agora, gente, deixe-me falar para vocês. Eu agora não tenho, olha, gente, eu agora não tenho como fazer as outras por causa do horário, tá? Não, mas não é questão de você ver compatibilidade ou não, Fábio querido, Fábio Camargo, a questão, meu preto, aprenda sempre comigo. Tu vais brigar com a lei se a questão está perguntando o texto de lei, meu amigo Fábio? Assim não vai. Fábio, ouviu, né? Então, é pra tu rir nele, é pra rir. Porque é por aí, meu amigo, a gente não pode brigar com a questão da lei. Deixa eu fazer mais uma aqui. Ah, não aguento não, gente. Eu quero fazer mais umazinha. Vou tentar fazer. Ô, amores, cadê, hein? Cadê isso, hein? Ô, papai, cadê? Essa questão, a de número 24, sabe o que aconteceu comigo? Eu não tenho o finalzinho dela, mas eu já sei qual é a resposta certa, que eu imagino qual é a resposta certa. Sabe por quê? Eu não tenho ela, a letra B, eu não tenho. Mas vocês me ajudam a fazer? Se vocês me ajudarem, a gente faz juntos aqui, para eu poder ter certeza, tá bom? Posso contar com vocês, então, com a ajuda de vocês pra gente fazer? Só com relação ao texto dela, se tiver alguma dúvida? Então, vamos lá, Carlinha. Então, me ajuda aí, amor. Olha só. Primeiro o seguinte, ele diz assim, professora evidente, não dá, né? Mas é porque eu já vi a certa aqui, então a outra só podia estar errada. Stop it all. Vamos lá. Ó, para o STJ, ele cita inclusive o número do RESP. Aí, muitas... muito obrigada, Fábio. Olha só, para muita gente vai querer criticar essa questão. E vai dizer assim, ó. Ah, professora, nessa questão, na letra A, ele quer que a gente saiba o que se decidiu num julgado, professora. Na letra... Cadê? C também, professora. Tá brincando, Jesus? É muita coisa, tá querendo que a gente saiba julgado, professora. Ô, gente, pelo amor de Deus, os julgados que eles aqui cobraram de vocês são julgados que falam aquilo que a doutrina diz, sabe, gente? E são julgados que revelam a posição dessas cortes sem que para isso, sem que com relação a elas tenha havido grandes... tá vendo, ó? Por isso é isso aí. O povo quer ser promotor e não quer ler julgado? O povo não quer saber as posições dos nossos tribunais superiores? Temos que saber. Não tem nada de errado aqui também não, hein? Ah, a professora quer defender. Não, defendo. Se eu não gostasse, eu diria, tá? Mas eu defendo sim, porque tá certíssimo. Pode cobrar sim. Ele só não pode cobrar um lance que cada dia o Supremo, o STJ, dizem uma coisa sobre. Você não pode cobrar, entendeu? Que nem na época que tinha aquela controvérsia sobre a parada das armas. Arma desmuniciada, Cádia. Arma desmuniciada não é. Ah, e era aquela briga.
A ponto de num informativo 550, depois vocês dêem uma olhada, 550, eu sou rato de jurisprudência, 550 teve um informativo em que do STF, isso, sabe? Isso, só quando a questão é controvertida que é complicado de cobrar. Perfeito, Fábio, tá? Muito bem elaborada, claro que foi. Olha só, mas nesse informativo 550 tinha um lance lá que era o seguinte, era uma decisão da primeira turma e uma decisão da segunda turma do mesmo dia, falando sobre a mesma questão, que era a arma desmuniciada. Amigos, e cada uma falava uma coisa. Isso é que não pode ser cobrado. Mas o que eles cobraram aqui, ó, showzão de bola, tá? Vamos lá. Então eu vou falar, no que importa, a lei de drogas é como fazer, Preto, não tem jeito. Agora me ajuda aí. Com o que importa a lei de drogas, é correto afirmar aqui. Para o STJ, no RESP tal, agora, a hipótese de autofinanciamento para o tráfico ilícito de drogas, não há... Na hipótese de autofinanciamento, não há falar em concurso material entre os crimes de tráfico e de financiamento ao tráfico. Nesse caso, o artigo 33 é mero pós-factum impunível. Destarte se o agente já expôs a perigo o bem jurídico tutelado pelo crime. Pelo crime do artigo... Só, gente, quem é? Vitor, depois a mamãe fala com você. Se o agente já expôs a perigo o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 36 e depois resolve incrementar essa lesão precedente contra o mesmo bem jurídico concorrendo para o tráfico por ele financiado, há de ter aplicado o princípio da consunção. Quem concorre para o tráfico por ele mesmo financiado não responde por 2 crimes. Ó, gente, é verdade que não responde por 2 crimes. Mas aqui a questão está falando que o 33 é pós-factum e que vai ficar absorvido, não é? Foi isso que o STJ julgou? É isso que o STJ pensa? Não. O que o STJ pensa é que a pessoa, e eu até discordo, mas o STJ pensa que nesse caso a pessoa responde pelo 33 com a causa de aumento do 47. Que lá no artigo 40 nós temos a causa de aumento referente ao financiamento. Então não foi isso que ficou. A letra B, eu não tenho aqui a letra B, mas eu acho que a letra B, pelo que eu tentei ler aqui, não saiu na minha impressão, mas depois eu fui tentar mais ou menos ler, era sobre apreensão de bens, não era apreensão de bens na lei de drogas? E aí falava também da questão da apreensão das armas. Não era isso? Não era isso, mais ou menos? Agora, a minha pergunta é, veja se não foi isso. A letra B não dizia que as armas seriam apreendidas no mesmo termo, falava, misturava apreensão de drogas e de armas nos termos dela? Não é? Não era isso? Falava que apreendia as drogas e as armas. Pois é. Gente, aprenda a fazer prova. Aprenda a fazer prova. Isso se faz prova treinando, beautiful people. Se foi isso mesmo, está errado quando fala das armas, sabe por quê? Porque a questão de apreensão e destinação das armas, ela não é feita nos termos da lei de drogas. A própria lei de drogas ressalva que nessa hipótese ela será feita, isso, não é? Não é isso? Ela não falava isso? Não colocava a arma no meio? Ela não colocava a arma no meio? E a questão das armas, olha só, na questão da lei de drogas, você só coloca a apreensão das drogas e a destinação das drogas, a destruição e tudo, nos termos da lei de drogas. Mas se for armas, se colocou armas, não se regula a questão da apreensão, perda de destinação, pela lei de drogas. Ela se regula pela lei 10.826. Gente, isso é falado pela própria lei de drogas no artigo que trata dessa questão. Se foi isso, a letra B de fato estava errada. Aí vem a letra C. As armas, exatamente, a arma, porque nos termos da lei de armas, do Estatuto do Desarmamento, lei 10.826, de 03. Aí vem a letra C. Para o STJ, aí bota aqui um HC, que eu não consigo ler o número, o tipo penal trazido no artigo 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade. Só
ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática do crime mais grave. Considerar, pois, que o informante possa ser punido duplamente. 224-849. 224-849. Vamos lá. Considerar, pois, que o informante possa ser punido duplamente pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem. Claro, só pode ser essa. Essa era a letra certa, não era pra marcar certa? Era ou não era? Essa era a letra certa. Cara, o cara só pode responder como informante para a associação se a única ajuda que ele dá é ser informante. Se ele, além disso, ele pratica outros, tá evidente, essa aqui não foi. Quem tá bem preparado, quem tem conhecimento básico de jurisprudência sobre lei de drogas, tinha que saber essa, gente. Tá? Né? Ele não pode responder pelo 37, pelo 35. Porque se ele, além de informar, ele tem outras missões ali na associação, o crime dele é do 35, é do 35, não é do 37. O 37 é para aquele cara que se apenas colabora como informante. Tá ok? Esse é o 37. Vamos ver por que a última estava errada? Jesus, ou 10 horas. Vamos lá. Exclusivamente na primeira fase da persecução penal, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, além de outros, são permitidos os seguintes procedimentos investigatórios: a infiltração policial e a entrega vigiada. Peraí, Jesus. Na boa. Já erra tudo, porque o artigo 53 que vai dispor sobre isso, e ele diz que com relação à infiltração, né, e a chamada ação controlada, não é? Ação controlada cabe em qualquer fase da persecução criminal. E a questão falava exclusivamente na primeira fase. Então, gente, saber mais direito já tá me chamando, que o pessoal das metas já tá lá me chamando, então o pessoal tá lá. O pessoal tá me cobrando. Então, eu tenho que agora ir. Mas a gente fez um número bacana de questões, não fez? Tá certo? Amanhã a gente pode continuar corrigindo isso aí, tá? Mas vocês viram, a minha maior preocupação não é que vocês, cara, que vocês saibam, sabe? A resposta em si, porque o gabarito virá. O que eu gosto mesmo é de ensinar a fazer a questão. Tá bom, meu preto? É ensinar a fazer a questão. Ensinar a fazer a questão para que vocês, sabe, façam as próximas. Porque toda prova tem que ser assim, pretinhos. Olha, amor, acabou aquela prova, esquece. Passa para a próxima. Fiz a primeira prova MP Goiás. Pô, professora, não sei se eu fui muito bad, se eu fui muito bem, se eu fui well, se eu fui bad, não sei. Preto, senta novamente na segunda-feira. Se quiser dar uma descansada na segunda, eu até permito. Gostou dessa que eu permito? Mas eu até digo que vale a pena. E depois, pretinhos, quando acabar, na terça-feira, é dia de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e estudar, 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 estudar. Entendeu? É sempre assim, até você passar. Quem vive de passado e ganha dinheiro com passado é o quê? Museu quando ganha. Tá certo? Então, pretinhos do coração, vamos seguir em frente? E vamos fazer... Ah, outra coisa. Escutei de uma aluna minha da meta, sabe o que ela disse? Claudinha, eu não gosto de corrigir prova porque eu não gosto de ver o que eu errei. Hello. Não dá. Ah, mas eu tenho esse problema comigo. Vamos superar. Que isso? Vamos superar. Tá joia, galera? Ó, gente, vocês são assim, repito, bálsamo na minha vida, tá? Meu filho tá me chamando. Agora é o negão, é o grandão. Negão, 1,80 m e tal. Tem que ver. Mas comigo ele fala baixinho, é um espetáculo. Eu com 1,53 m com aqui, ó. Mas ele me escuta. Vou lá que eu não sei o que tá acontecendo. E ele tá me chamando. Tá certo? A Nanica, nesse momento, se torna uma gigante. Um beijo, tá? Evelyn Catarina. Catarina é o nome da minha mãe. Um beijo pra você, princesa. Que Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Tá bom? Um beijo, Dai. Vamos fazer, então, daqui a pouco a nossa entrevista. Tô esperando por você. Um beijo no seu coração. Todos vocês, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau.